conhecido, aquela imagem do Oriente Médio que não nos sai da cabeça, parece que todo o Oriente Médio é daquele jeito, pelo menos nas visões que a gente tem. Quando a gente fala de cenário, a gente lembra dos filmes de conto de fada, que geralmente é tudo muito colorido, muita borboletinha, muito verde, né, bichinho que fala. Então, o cenário geralmente ele imprime a ideia do que está ocorrendo, daquilo que vai ser apresentado como informação diante de uma situação visível diante de nós. É claro que quem escolheu o tema para esta campanha, colocando a palavra cenário, está falando das circunstâncias que podem ser gerais, atingindo de forma geral a todas as pessoas, de uma forma unânime, mas existem também circunstâncias que são pontuais, as quais muitas das vezes é na vida de uma pessoa, mas não é na outra. Temos uma mesa ali, a qual foi orado por situações, cenários, circunstâncias que se diferem de pessoa para pessoa, de família para família. Então, geralmente a gente foca na ideia do Deus que muda cenários. E o que é que a gente usa como base para essa referência da parte de Deus? A gente geralmente se vale, aleluia, dos feitos de Deus no Antigo Testamento, nas situações onde Deus interviu, aleluia, com poder miraculoso, quando Deus, ele para o sol, aleluia, ele intervém na circunstância comum, que era o dia de 24 horas, para poder dar à nação de Israel a vitória que ela precisava. Quando falamos de circunstâncias, de cenários, observamos, aleluia, o cenário do povo no deserto, mediante ao Mar Vermelho, e atrás do povo, um grande exército de assassinos, vorazes por sangue, com desejo de cabeças, com desejo de vingança, aleluia, homens treinados para a batalha, acostumados a matar, com vontade de matar o povo, e um mar, aleluia, revolto, fundo, na frente do povo, e Deus intervém naquele cenário, naquela circunstância, e faz com que o povo não apenas passe a terra seca, mas também mate todos os seus inimigos. Então, geralmente nós nos atemos a Deus, focados apenas no Deus que intervém nas circunstâncias exteriores, visíveis, aleluia, para nos dar a vitória que precisamos. Mas se a gente ler um pouco mais a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus muitas das vezes não está preocupado com o que está acontecendo do lado de fora. Deus não está focado, aleluia, até porque quando Ele faz algo do lado de fora, sempre é apontando para dentro, sempre. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela fala de 3 pessoas. Eu acho que tem algum problema aqui. Deixa eu falar de novo. A Bíblia só fala de 3 pessoas, pelo menos na minha visão. A Bíblia, ela fala primeiro de Deus. A Bíblia também fala do diabo. Tem um bocado de gente, rapaz, eu vou para a igreja, eu vejo os crentes falar mais do diabo do que de Deus. É porque muitas das vezes eles não compreendem que nós precisamos ensinar sobre as coisas que acontecem e qual é a gênese dos problemas que acontecem ao nosso redor. E nós entendemos que Satanás é uma das causas primárias. Eu não digo causa primais, porque na verdade ele é secundário na causa, porque a causa primais foi a desobediência do homem. E a terceira pessoa de quem Deus fala é de você. É de você.
Não, pera aí, não é do irmão que está do seu lado, não. É de você. Eu estou olhando aqui para o chão numa direção bem neutra para você não entender que eu estou falando diretamente com você. Você entendeu o que Deus está falando? Quando eu falo de você, eu estou falando de você no seu individual. A palavra é para você nessa noite. Deus quer tratar com você. Renovação da mente. Às vezes o problema talvez não esteja na circunstância em si ou no cenário em si, mas dentro de nós. Quando eu leio o livro de João, capítulo 11, se eu não me engano é o capítulo 11, irmãos, se eu errar onde está o texto ou o versículo, não foque nisso, não deixe que isso te atrapalhe de entender a palavra de Deus, não. Mas vá na Bíblia e procure, porque com certeza o que eu vou te falar está na Bíblia. É diferente de um bocado de gente que diz, a Bíblia diz que o cair é do homem ou levantar é de Deus. Isso aí eu nunca li na Bíblia. Faça por ti que eu te ajudarei. Eu nunca li. Se tá, e olha que eu já li a Bíblia um pouquinho. Mas se eu não me engano, no capítulo 11 do livro de João, a Bíblia vai falar da situação de Lázaro. Todo mundo já ouviu falar de Lázaro. Lázaro, ele morre. Jesus está bem distante de Betânia. E Jesus sabia que Lázaro tinha morrido. E Jesus diz aos discípulos, Lázaro dormiu. Dormiu, estava com... Não, meu filho, você não entendeu. Eu fui eufêmico na minha fala. Lázaro morreu. E aí depois de 4 dias Jesus vai. E chegando lá, diz a palavra de Deus que Marta, a irmã de Lázaro, vai até Jesus, se joga no chão e fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Eu fico imaginando agora o cenário fúnebre, cenário de tristeza, cenário de lamento, de dor profunda. Só quem perde um ente querido, a qual ama, sabe a dor que é, o vazio que entra, o chão que parece que sai de debaixo dos pés. E ela vai até Jesus e questiona, se o Senhor estivesse aqui, com certeza o meu irmão não teria morrido. Jesus para, tentando acalmá-la, e diz, Marta, o seu irmão há de ressuscitar. Ela, eu sei, baseada no contexto histórico e cultural dos judeus, sobre a questão da ressurreição do terceiro dia, não entendendo que Jesus estava falando de algo daquele momento e não do terceiro dia relacionado ao milênio, quando haverá a ressurreição de todos os justos. E aí ela questiona, eu sei que ele vai ressuscitar, porque ela está dizendo, eu sei, ele morreu crente, ele cria. Então, segundo a palavra de Deus, já que ele morreu crente, naquele grande dia, que é o último dia, ele vai ressuscitar. Jesus, sim, minha filha, mas eu não estou falando daquele grande dia. Eu não estou falando de um cenário que só vai mudar quando chegar a consumação dos séculos. Eu estou te falando que eu sou Deus, que posso mudar a situação. É agora, é hoje, é neste exato momento. Eu sou a ressurreição e a vida. Quando a minha mãe faleceu, há mais ou menos, meu filho tem 14, tem 17 anos que a minha mãe faleceu. Minha mãe tinha 50 anos. E minha mãe, ela se converteu 3 meses antes da sua morte. Ficou muito doente. Foi aquela pessoa que Deus salvou na dor. Sabe como é? Católica do pé roxo, católica apostólica baiana, porque ela nunca saiu daqui para ir em Roma, então a gente não pode dizer baiana, mas católica, de fazer novena, de ter
cultos na casa dela, aí tinha lá aquela imagem parecendo uma árvore de Natal e uma Bíblia aberta. A Bíblia que ninguém lia os mantras da igreja católica, aquele papel do dominical, mas ninguém lia a Bíblia. Isso me deixava doido, me deixava incomodado. Um dia eu peguei a Bíblia, li logo no livro de Apocalipse, fiquei logo uns 15 dias sem dormir, que eu não entendi nada do que estava escrito, mas quando dizia, e aquele que não teve o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, essa parte eu entendi claro. Isso me deixou sem dormir. Não me converti logo, mas a vida seguiu, me converti depois, e aí minha mãe, que era católica, se converte ao evangelho. Na dor, ela entende que Santa Maria, que não sei quem, que pediu um cisto, nada disso funcionou. Ela viu eu crescer dentro do candomblé com minha avó e tudo, nada disso mudou nossa vida. Ela se converte ao evangelho. A única coisa que transformou a minha vida, porque de fato eu sei de onde foi que Deus me tirou, foi o evangelho, e ela se converteu. E aí 3 meses depois vem a pancada, minha mãe falece. E eu levei minha mãe quando passou mal para aqui para o Jorge Novis, todo mundo conhece aqui na Itinga. E quando a mulher me deu a notícia, foi uma noite assim, minha mãe já tinha passado mal várias vezes, eu achei que eu ia levar minha mãe e ia voltar para casa. E de repente vem a médica de lá e fala comigo, olha, ela parou. Eu disse, certo, tudo bem, ela parou, mas e aí, eu vou transferir ela? Eu não tinha entendido o que ela falou. Não, você não entendeu, filho, a mesma coisa que Jesus falou. Ela faleceu, meu Deus. E aí, vamos lá, mas glória a Deus que eu estava na fé. A forma de lidar com essas coisas para quem crê é diferente do que quem está no mundo, sem Jesus, sem esperança. É o que está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que nós não devemos nos comportar, aleluia, acerca dos que dormem, como aqueles que não têm esperança. Ou seja, você tem uma esperança, você sabe para onde vai, ou pelo menos deveria saber. E aí aquela agonia, tudo bem, me confortando na palavra, aí o pastor me liga, Thaís, é isso mesmo, você estava sendo preparado, ela também foi, recebeu revelação, Deus, eu sei, mas e aí, eu não sei, aquela dúvida, será que ela foi salva mesmo? E aí, no outro dia, acordamos cedo, fomos lá no necrotério, ela estava lá naquela parte que dá logo de frente para a rua, todo mundo sabe onde é, a parte do necrotério ali, e ali eu, meu pai e o senhor Omar, né, no caso, o agente funerário que estava comigo, que era diácono na época, e aí me ajudando a vestir minha mãe, e eu naquela agonia, meu Deus, e eu sem saber, o desespero foi começando a tomar o coração, aquela coisa, será que ela foi salva, meu Deus, que a única coisa que conforta a gente é saber que vai para o céu, meu irmão, em uma hora dessa, e eu naquela agonia, quando eu levantei a cabeça, no parapeito da sala, escrito com letras verdes, brilhantes, João 11, aleluia, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando eu vi aquilo, eu digo amém, Jesus. A paz entrou como uma onda dentro de mim. Mas Jesus não parou por aí com Marta. Jesus olha para ela e diz, beleza, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso, Marta? O que é que Jesus está dizendo? Que o cenário que está lá, ele pode mudar. O morto que está lá, ele pode ressuscitar. A situação que está lá, ele pode resolver. Ele pode intervir. Ele pode entrar na sua família. Ele pode entrar na sua vida financeira. Mas a preocupação dele é com o seu coração. É com você. É com a sua mente, Marta. O que está fora eu resolvo, minha filha. Os seus mortos eu ressuscito.
A questão é você que está viva, que vive e crê em mim. Você nunca morrerá, mas você crê nisso? Você entende isso, Marta? Deus está te chamando hoje para tirar o foco do cenário e focar um pouco mais no que está dentro de você. Renovação do entendimento, renovação da forma de compreender. Às vezes está muito mais na nossa forma de entender do que o que está fora de fato. As pessoas muitas das vezes elas querem entender Deus pelo que está acontecendo no mundo, quando o que a Bíblia nos oferece é o contrário, é entender o que está acontecendo no mundo sob a luz da palavra de Deus. E a gente precisa entender, compreender, tudo é uma questão de entender, da forma, e não apenas de entender, mas a forma como se entende. Quando ele fala de renovação do entendimento, ele está dizendo que já tem um entendimento que é velho, um entendimento que é passado, obsoleto, um entendimento, aleluia, arcaico, a qual não está trazendo nenhuma serventia, que precisa ser neutralizado, que precisa ser deixado de lado, para que um entendimento novo, uma nova visão, possa tomar o espaço. Porque é exatamente nessa nova visão, nessa nova forma de compreender, é que está a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diga comigo, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Rapaz, a gente atribui tanta coisa ruim na nossa vida à vontade de Deus. A gente tem uma mania danada de dizer que, estou indo como Deus quer. Tem gente que, né? Como é que você está, fulano? Estou indo aqui como Deus quer. Quando a gente fala de entender, irmão, essa coisa de entender é tremenda, porque o livro de Salmo, no capítulo 1, eita, que o relógio já acabou meu tempo aqui, não vai dar para pregar não, mas vamos lá. O livro de Salmo, de número 1, ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho do pecador, nem se assenta na roda do escarnecedor. Antes, ao contrário disso, ele medita na lei do Senhor. Ele medita. E geralmente a gente interpreta como ler a palavra de Deus de dia e de noite. Geralmente é assim que e a gente até prega, ensina, empurra, tem que ler de manhã, meio-dia, de noite a palavra de Deus. Bom seria que a gente tivesse esse tempo mesmo para ler, mas só que não se trata apenas do ler por ler, mas a palavra meditar, ela significa arrazoar sobre coisas profundas, significa pensar, significa raciocinar, comparar, fazer objeções. Isso é meditar na palavra, é fazer uma comparação do que a Bíblia está dizendo e a minha real situação. Capítulo 6 do livro de Juízes, depois de 7 anos de cativeiro sobre os midianitas, a Bíblia diz que Israel empobreceu muito, foi para a miséria praticamente. Tudo era dado aos filisteus, aos midianitas, e estava lá um homem malhando o trigo em um lugar que era para fazer vinho. E muita gente estava conformada com aquela situação, como se fosse comum, como se fosse um cenário natural. E aquele homem medita. Aquele homem pensa. Varão valoroso, diz o anjo, Deus é contigo? A resposta é catedrática.
Se Deus é comigo, por que me sobreveio todas essas... Espera aí, irmão, tem hora que você tem que parar para dar uma pensadinha. Sim ou não? Se a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, a gente fica pensando no que está acontecendo em volta e fazendo a completa, porque tem alguma coisa que não está batendo. Alguma coisa está errada. Sim ou não? Quando eu falo de meditar e de pensar, eu vejo o filho pródigo no capítulo 15 de Lucas saindo de dentro de casa, tomando tudo, gastando tudo, dissolutamente. E a Bíblia diz que naquela terra se abateu uma grande fome. E ele foi para a miséria também. E aí, estando lá com vontade de comer a bolota dos porcos, ele cai em si. Ele pensa, ele dá um freio naquilo tudo que ele imaginou que estava certo. Tem hora que você tem que pegar tudo aquilo que você sempre achou que estava certo, tudo aquilo que você tanto defendeu, muitas das vezes sem nenhum tipo de base, sem nenhum tipo de entendimento claro do que as escrituras, porque muitas das vezes esses entendimentos são com bases em interpretações distorcidas do que a escritura fala, e a gente vai acumulando essas coisas dentro de nós, a gente vai repetindo como se fossem mantras, como se fossem ideias já estabelecidas, quando não são. Tem coisas que precisam ser revistas. E aquele homem para e diz: os servos do meu pai, os empregados, estão lá comendo do bom e do melhor, e eu que sou filho. Isso te soa familiar às vezes? Então, amados, tudo está na forma de pensar, na forma de entender, e entender pela palavra de Deus. Porque a gente precisa da fé para resolver tudo. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Mas essa fé, ela não é uma fé baseada em livros de autoajuda. Ela não é uma fé baseada nos coaches da internet. Ela não é uma fé baseada nas palavras positivistas do vai dar tudo certo, porque vai dar tudo certo. Essa fé, ela se apoia única e exclusivamente na palavra de Deus. Capítulo 13 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus começa a pregar, ensinando. E diz: um semeador saiu a semear, e lançando a sua semente, eis que algumas caíram na beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra caiu em um terreno pedregoso, nasceu rápido, mas como não tinha raiz forte, ela logo morreu, porque as suas raízes não eram profundas. Outras caíram em um lugar espinhoso, mas crescendo os espinhos, sufocaram-na. Mas outra caiu em boa terra, e essa produziu 60, 100, 60, 30 por 1. A Bíblia vai dizer que quando Jesus termina de dizer, quando ele completa dizendo: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus estava pregando para uma multidão, uma galera, mas só os seus discípulos, incomodados com o entendimento raso do que o que Jesus falou, acercam ele. A outra galera estava lá, beleza, caiu, foi a semente, massa, que palavra bonita, que palavra linda. Ele tem umas palavras, mas os discípulos, eles não se conformam com uma primeira informação e vão lá se aprofundar para entender direito. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Tem gente que está aqui nessa noite ouvindo a palavra, mas talvez para ela hoje seja só mais um culto onde ela ouviu, talvez. Seria até uma presunção da minha parte dizer que você ouviu uma boa ministração, com tantos homens de Deus que pregam nesse culto.
negócio que o Senhor falou naquela ministração que eu quero entender mais. Quem está entendendo isso? Tem outros que vão futucar mais um pouquinho, vão orar para o Senhor revelar mais um pouquinho, para o Senhor abrir mais um pouquinho do entendimento. Esses são os discípulos do Senhor Jesus. E aí, quando eles vão perguntar, Senhor, porque eu estou querendo entender mais esse negócio. Aí Jesus responde: a vocês é dado entender as coisas do reino, já eles não. A primeira vez que você lê essa parte que Jesus falou, você até parece que Jesus está fazendo acepção de pessoas, mas ele vai continuar dizendo: nele se cumpre o que está escrito no profeta Isaías, porque eu falarei de forma que eles vão ouvir, mas não vão entender, vão ver, mas não vão compreender, e neles se cumprirá a minha palavra. E por que isso acontece? Jesus continua dizendo: porque eles ouvem a minha palavra de mau grado, e vendo não veem, ouvindo não ouvem e não entendem, para que a partir do entendimento eles creiam e se convertam e eu os cure. Está tudo na sua forma de entender, meu amado. O segredo é como estamos entendendo. E às vezes não estamos entendendo porque estamos ouvindo de mau grado. E quando ouvimos de mau grado, não alimentamos fé dentro de nós. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há conversão, não há arrependimento. E se não há arrependimento, não há mudança de cenário. Mas nesta noite, Deus está tocando em mentes, Deus está tocando em corações sinceros, desejosos de compreender. Entender. Uma das coisas que a gente precisa entender é quem de fato é Deus. Não é difícil entender isso. Capítulo 16, versículo, se eu não me engano, 13 do livro de Mateus. O Senhor Jesus faz uma reunião com seus discípulos e pergunta para eles: quem as pessoas dizem que eu sou? Às vezes a gente está dentro da igreja cheio de ideias pré-configuradas de tudo aquilo que as pessoas dizem sobre Deus para nós. Quem? O que é que as pessoas dizem que eu sou? Ah, diz que o Senhor é um profeta. Ah, diz que o Senhor é Elias. Ah, diz que o Senhor é João Batista. Ah, diz que o Senhor... Dizem várias coisas. Beleza, essa é a opinião da galera. Só que eu não estou preocupado com o que a galera diz. Eu quero saber o que você acha, o que você entende, o que você vê em mim, o que você discerne sobre mim. Deus está te chamando para uma experiência pessoal com Ele. Ah, mas eu já vivi. Ele está te chamando para viver outra. Sempre maior. Sempre maior. Essa revelação é progressiva. Essa revelação ela não se estagna. É o que o próprio Paulo ele vai dizer. Todavia, amados, eu não julgo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Ele não se conformava com o tanto que ele conhecia, porque ele sabia que enquanto estivermos aqui, nunca vai ser suficiente. Deus está te chamando para um particular com Ele. Eu não faço a mínima ideia de que em que elo eu estou pregando aqui. Em que elo é esse aqui? É o primeiro? Eita Jesus! É a inauguração da campanha? Deus ele vai mudar o cenário quando Ele começar a mudar coisas primeiro dentro de nós.
coisas que precisam ser mudadas dentro de nós. A segunda ideia que precisa ser mudada é sobre quem somos, sobre como nos vemos. No livro de Gênesis, capítulo 32, se eu não me engano, versículo de número 27, eu acho. Quando tem toda aquela confusão entre Jacó e o anjo, a noite toda, aquela música que a gente gosta, Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, segurou o anjo. Jacó segurou, quando amanheceu o dia, o anjo disse: deixa eu me embora, porque já é dia claro. Aí ele: não, eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Aí o anjo de Deus olha para ele e pergunta: qual é o seu nome? É claro que na tradução bíblica a gente vê dessa forma. A Bíblia ela foi traduzida primeiro para o grego e depois para as nossas línguas. E na organização, muitas das vezes os eruditos encontram formas de tentar explicar o que o texto que foi escrito só com letras maiúsculas, sem espaço entre as palavras. Já pensou que loucura? Então precisou ter uma organização para que a gente pudesse compreender. Isso não quer dizer que tenha sido um erro, mas o texto original do hebraico não, a pergunta não é qual é o seu nome. A pergunta é: quem é você? Essa é a pergunta que Deus faz a Jacó. Não é qual é o seu nome, é quem é você. E nós entendemos que os nomes eram dados de acordo com as circunstâncias em que as crianças nasciam, que apontavam muitas das vezes para o seu caráter. A palavra Jacó significa aquele que suplanta, um suplantador. Jacó tinha esse caráter de suplantar, de querer muitas das vezes passar por cima das situações para se dar bem. E ele usa desse subterfúgio ao longo da sua vida. Quando toma a primogenitura do seu irmão, primeiro com um prato de lentilha, segundo quando engana o seu pai. E Jacó ali, ele tem um para acertar, é com ele mesmo, não era nem com Deus. Quem é você? Deus estava levando Jacó a olhar para dentro dele, porque o cenário era de morte, o cenário era de vingança do seu irmão, o cenário era de destruição da família pela espada de Esaú. Mas Deus naquele momento abre mão de falar sobre o cenário exterior e fala sobre o que estava dentro. Quem é você? E ele confessa: eu sou suplantador, eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa desobediente, eu sou uma pessoa que não sei ouvir, eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de perdoar, eu sou uma pessoa, aleluia, que tenho dificuldade de me relacionar com os outros, eu sou um pai ruim, eu tenho sido uma mãe controladora, eu tenho sido uma mulher muitas das vezes desleixada com o meu casamento. Eu tenho sido irresponsável para com a obra de Deus. Tem hora que Deus nos chama para nos confrontar usando a nossa própria figura. Você já parou para pensar nisso? Eita Jesus. Aí a primeira coisa que Jesus faz, que Deus faz, mudou a situação que estava dentro de Jacó. Você não vai se chamar mais Jacó. Você não vai mais se chamar irresponsável. Você não vai se chamar mais um crente relapso. Você não vai se chamar mais um não perdoador. Você não vai se chamar mais uma pessoa rancorosa. Você não vai ter mais raiz de amargura dentro de você. Você não vai ser mais um derrotado. Você agora é Israel, príncipe de Deus, porque lutaste com Deus e os homens e prevaleceste. Será que você acredita nisso mesmo? Você acredita no que você está ouvindo? Então levante a sua mão e dá um brado de glória a Ele, que muda o cenário primeiro dentro. Choiramalamase, rimanchoyaramandaia séria. Irmãos, teve um cenário pior do que a pandemia durante a história da sua vida? Não. Eu acho que eu nunca vi na minha vida. Eu vou fazer 50 anos. Meu Deus, eu vou fazer 50 anos. Vixe.
assustei agora. E eu nunca ouvi falar de algo tão miserável que tem acontecido na terra como a pandemia. A pandemia parou tudo, travou tudo. O cenário não foi pontual, o cenário foi geral. O cenário abateu nações. Eu nunca vi reunião de presidentes orando, pedindo a Deus misericórdia na minha vida toda. Eu nunca vi macumbeiros, não sei o que, aleluia, abrir mão dos seus colares, disso e daquilo para se render a um Deus todo poderoso como Israel, por conta de uma situação global, aleluia. Meio mundo de empresas faliram. Se meio mundo de empresas grandes, de ricos, pessoas ricaças faliram, imagine quem já era pobre. Imagine quem já não tinha nada. Muita gente quebrou. Mas por incrível que pareça, teve meio mundo de gente que não se conformou com o cenário. Acho que foi a época que mais surgiu o empresário. Foi a época que mais revelou talentos, aleluia. Pessoas que têm facilidade de lidar com câmeras, pessoas que têm facilidade de dicção, de falar, de expor, de ensinar, aleluia. Quem aqui nunca precisou de um conselho para fazer alguma coisa dentro de casa, não sabia e não clicou no velho prof. YouTube? Porque independente do cenário, a questão é como você enxerga. Ah, Taide, o que é que você está trazendo? Não, isso é bíblico. Para que cenário pior? Josué, quando nasce, para encerrar minha ministração, eita, que Deus agora trouxe algo. Muito obrigado, Jesus. Quando Josué nasceu, irmãos, faltava mais ou menos uns 35 anos para Moisés voltar e confrontar Faraó para libertar o povo. Josué nasce em meio a um cenário tido como o normal. O comum era ser escravo. Durante um ciclo de 400 anos, pessoas nasciam e morriam na escravidão, pertencendo a Faraó, tendo os seus bens sobre o domínio, sobre a dominação, o governo de um outro povo. Moravam aonde era dado. As pessoas não podiam comprar e nem vender, porque escravo não compra e nem vende. As pessoas não tinham hora para dormir, porque escravo não se governa. Escravo, ele não tem vontade própria. Escravo come quando lhe dão. Escravo descansa quando morre. Porque como tinham muitos, Faraó colocava, aleluia, de uma forma que as pessoas trabalhavam até se acabarem e os seus filhos tomavam o lugar dos seus pais na escravidão. Era esse ciclo que envolvia a vida de Josué e de Caleb quando eles nasceram. Escravos. A palavra de Deus, ela vai dizer que Moisés agora, capítulo, se eu não me engano, 3 do livro de Êxodo, depois de 80 anos, já com 80 anos praticamente, volta para lá para o Egito, deixa o meu povo ir, e aí a história toda não precisa eu falar, porque você já leu, você já assistiu, você sabe de qual é salteado. E aquele povo que durante 400 anos, e principalmente o povo daquela geração que era escravo, sai agora como livre. Diga amém. Livre. O livre pode acordar a hora que ele quiser. O livre escolhe o que comer. Ser livre, tem gente que acha que liberdade é poder sair. Hoje eu estou livre porque eu posso comer polvo, eu posso comer lagosta. Não, ser livre muitas das vezes é escolher comer um ovo com farinha. Está com aquela vontade de comer um ovo, eu quero comer um ovo, eu quero comer. Não é porque eu só tenho, é porque eu quero comer ovo. E aquele povo agora sai como livre.
Só que como livre, eles precisavam agora se entender como livres. A Bíblia vai dizer no livro de Números, capítulo de número 11, versículo, se eu não me engano, 13, que Deus, Moisés trata ele ali como Josué, servidor. Opa, o status parece que mudou um pouquinho. Era escravo, agora é servo. Há uma diferença. Pegou a visão? Era escravo, agora ele é servidor de Moisés. No capítulo de número 13, Deus dá uma ordem a Moisés para que eles fossem os 12 homens, líderes das tribos. Eu já estou terminando a mensagem. Pelo amor de Deus, entenda com o coração aberto nessa noite. Aqueles homens vão, pegam o relatório da terra, vê que a terra é fértil, traz cacho de uva que 2 homens carregavam, vê que a terra é boa, terra fortificada. E quando aqueles homens que eram livres, que foram libertos, que estavam agora não sobre o domínio de Faraó, mas sobre o governo de Deus. Você não está sobre o domínio do mal, nem dos homens, mas sobre o governo de Deus. O seu governante não é Luiz Inácio Lula da Silva, não é Dilma Rousseff, não é Jair Bolsonaro, não é Moema Gramacho, não é Débora Regi, ainda que seja um, ainda que seja outro, o seu governo vem do alto, vem do céu, aleluia. Mas o povo ainda não tinha entendido isso. E aí a Bíblia vai dizer, amados, que quando eles voltam, aqueles homens que eram livres, eles diziam: a terra é boa, a terra é fértil, mas a terra é perigosa, a terra vai comer os nossos filhos, nós não poderemos tomar posse daquela terra. Rapaz, tem meio mundo de gente que ainda não entendeu que é livre, não, irmão. Ainda não entendeu debaixo de que poder está. Olha para as situações, diz: eu não posso, eu sou pequeno, eu sou analfabeto, eu não sei fazer, eu não tenho habilidade, eu não tenho condições, eu não nasci em família rica, eu sou preto, eu sou isso, eu sou aquilo, que nada. Você é filho de um Deus todo poderoso que te fez livre. E ainda por cima esculhamba a bênção. Nada, não vou não, ninguém aqui vai não. Josué, a Bíblia diz que ele teve outro espírito. Ou seja, ele teve outro entendimento. Ele que nada, meu amigo. Vocês precisam entender que a bênção se saiu deles. Nós estamos bem na fita. Quem tem que se cuidar é eles. Se os inimigos estão se levantando contra você, meu amado, quem tem que ter medo é eles. Porque você tem um Deus todo. Mas a mentalidade de escravo. Essa semana eu estava dando aula e os meninos do primeiro ano, estava dando reforço escolar, e os meninos do primeiro ano trouxeram uma historinha interessante de um rato que vivia tremendo de medo dentro de um buraco. Tremendo. E aí veio o mágico, o rato disse: mágico, me acorde, o que é que você quer? Ah, eu morro de medo daquele gato. Beleza? O mágico vai e transforma ele em um gato. Quando o mágico volta, tá o gato lá. O que é que você tem? Estou com medo do cachorro. Tá, tudo bem, vou resolver. Transformei em um cachorro. Ele vai, quando volta, tá com medo de quê? A pantera que tá passando. Vire pantera. Quando volta, tá a pantera. Tá com medo de quê? Do caçador. Então quer saber? Você nunca vai conseguir ser uma pantera. Você nunca vai conseguir ser um cachorro ou um gato se você continuar pensando como se fosse um rato.
pessoas querem ter um casamento, quer que mude o cenário do casamento, mas não quer mudar como esposo e como esposa. Querem ter filhos que sejam como os ramos de oliveira ao redor da mesa, como está escrito no Salmo de número 128, mas não quer mudar como pai. Queremos ter muitas das vezes um ministério abençoado, mas não queremos a obra que o episcopado representa. Interessante, aquele que deseja o episcopado, excelente obra, não é o episcopado em si, mas o trabalho que ele exige. Meu irmão, se você quer mudança no seu cenário, comece a pensar na sua vida como você será inserido nesse cenário. Eu quero aquele corpo escultural, mas não quer malhar. Eu quero emagrecer, mas não pode ver um bolo. Não pode ver o acarajé, que o gosto do azeite. Epa, Deus está falando com você. Se você quer que o cenário mude, o seu dentro tem que mudar. Se enquadra naquilo que você está buscando diante de Deus. Uma coisa eu pedi ao Senhor. Você viu que o resto ninguém falou? O resto ninguém falou. Uma coisa eu pedi ao Senhor. Só dois. Muda a sua mente, meu amado. Deixa o Espírito, se colocar de pé, rapidinho. Deixa o Espírito Santo começar a abrir o seu entendimento para coisas que você ainda não compreendeu. Abrir o seu entendimento para entender as coisas espirituais, a cogitar as coisas de Deus de fato. Livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Ele vai dizer: por isso nós não desanimamos, porque a leve e momentânea tribulação que nós sofremos, na verdade vão produzir para nós um enorme peso de glória, porque nós não atentamos para as coisas visíveis, mas para as invisíveis, porque as coisas visíveis, as coisas que eu estou vendo, o cenário que eu estou vendo é passageiro, é transitório, mas aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não enxergo é eterno. A fé se apoia em uma visão naquilo que você não pode ver. Sabe quem é? Jesus. Mas não se apoiar por se apoiar, é se apoiar em uma palavra personalizada para a sua vida, da palavra de Deus. Uma palavra que é para você, uma palavra que Deus quer falar ao seu coração, uma direção espiritual para que o seu cenário mude completamente. Perceba que eu nem citei qual é o cenário, porque só você sabe qual é. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, nós queremos nos apoiar na sua palavra, Senhor. O cenário, meu Deus, ele é aterrorizador, como o cenário muitas das vezes é como aquela tempestade no meio do mar da Galileia, onde o Senhor estava, onde os seus discípulos estavam dentro do barco tremendo, Senhor. E ali em meio àquela tempestade, em meio àquele cenário caótico, o Senhor veio andando na direção dos discípulos, Senhor. O Senhor está indo na direção de pessoas aqui nessa noite, Pai. E pessoas ainda não entenderam, não entendendo que é o Senhor. Assim como Pedro, a gente tenta buscar uma prova de que o Senhor está conosco. Senhor, se é o Senhor mesmo, diga para que eu vá e ande. Senhor, nós oramos para que o Senhor bote o chão, para que os seus filhos pisem, meu Pai. E esse chão é a tua palavra, meu Deus. É a verdade da tua palavra, Senhor.
Porque certamente quando a gente aprender a andar sobre a sua palavra, não haverá cenário que não mude diante de nós, Senhor. E ainda que o cenário não mude, Ele cooperará para o meu bem segundo a tua palavra, Senhor. Meu Deus, mas nós rogamos por um socorro do Senhor nesta noite. Rogamos por uma intervenção do Senhor, meu Deus. Também na área externa. Na área, meu Deus, aonde muitas das vezes a nossa pequena força não consegue chegar. Naquilo, meu Deus, que o nosso conhecimento é insuficiente, Senhor. Nós estamos com a nossa fé apoiada em um Deus que é a sabedoria. Um Deus que é todo-poderoso. Um Deus que é santo, um Deus que faz. Um Deus rico em misericórdia. Um Deus cujo reino é um reino de justiça e equidade, Senhor. Nos ajuda a nos enquadrar nessa situação, a moldar as nossas práticas de acordo com o teu querer, Senhor. Muda o nosso interior, Senhor. Faz uma operação poderosa em nós. Arranca o coração de pedra aqui, que é nécio muitas das vezes em entender o que o Senhor está falando. Mas nos dá um coração de carne, meu Deus, suscetível à tua vontade, Senhor. Pai, eu oro abençoando os teus filhos aqui presentes nessa noite, meu Pai. Meu Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e fará. Desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Jesus. Deus falou poderosamente ao meu coração. E algo interessante que Deus me falou dentro dessa palavra é que quando Jesus chegou, Marta e Maria estavam decepcionadas pelo fato de Jesus ter chegado atrasado. E Deus operou milagre na vida de Lázaro. Tem coisas que Deus faz na nossa vida que é para não perder a gente, mas não precisava nem milagre. Se Marta, Maria e toda a cidade de Betânia estivesse firme, não precisava nem ressuscitar Lázaro. Lázaro morreu de novo. Todos que Jesus curou até hoje morreram, irmãos.